Então, é, esse ativo é o USDJPY, né, o dólar americano contra o iene japonês. E vou falar um pouco aqui da minha análise, né, que eu uso. Eu não me baseio em padrões, eu não me baseio muito em padrões, né, apesar de que eu acredito sim que funciona. Só que minha análise não se baseia muito em padrões gráficos, né, como triângulo, retângulo e outros tipos mais. Eu uso apenas a simples análise do preço, né, o price action, e também eu me baseio muito com os dados, né, dados econômicos dos países, né, que é a análise fundamentalista, né. Análise técnica, price action, é, Elliott ou qualquer outro tipo de análise. Se excluir a análise fundamentalista, a chance de não ter sucesso no trading é muito grande. Então, como eu já venho acompanhando esse ativo aqui já há um bom tempo, o que eu percebi é o seguinte, que a maioria, pelo menos até agora, o interesse maior é de compradores, né? E a gente vê isso pela simples leitura dos candle, né? Os candle, eles mostram isso para a gente. A gente vê, a gente pode observar na força dos candle. Por exemplo, aqui ele vinha numa região de queda. Deixa eu mudar aqui a cor. Vinha nesse movimento de queda. E aqui, nessa região, existiu uma reação por parte dos compradores que levou o preço aqui para cima, formando esse topo aqui. Mas, como a gente vê no tamanho dos candle, que mostra o tamanho, quanto mais maior os candle, quanto mais forte e quanto mais distante o fechamento da abertura, mais significa força da parte ou compradora ou vendedora. No caso aqui, é vendedor. Então, houve uma pequena reação aqui na parte compradora, formando aqui esse topo, e logo em seguida veio essa reação dos vendedores. Esse gráfico aqui é a análise dos últimos 3 meses. Por que que eu vejo, eu opero analisando os candles de 3 em 3 meses? Não. Mas, olhando para esse gráfico, eu tenho ideia de como e para onde o ativo está se movimentando. Então, a partir de que ele fez esse topo aqui, veio uma reação vendedora, com sempre respostas dos vendedores mais fortes. A gente pode ver pelo tamanho dos candles. E quando há uma reação compradora, a gente vê que é uma reação muito pouca, com pouca força. E aí ele chega a um ponto aqui de exaustão no movimento, faz um candle fraco, né, um candle de decisão, que é o doji, e aí vem uma ação compradora muito forte, formando um candle muito forte da parte dos compradores, e a gente vê um movimento bem forte para cima, que leva o preço até essa região aqui. Então, ele forma outro topo abaixo do anterior. E a gente sabe, pela análise técnica, quando a tendência é de baixa, ele vai formar topos e fundos descendentes, ou seja, um abaixo do outro. Quando ele chegou a esse ponto, que é até uma zona de Fibonacci, logo veio a reação da maioria, né? Que é os vendedores.
A gente vê aqui essa vela aqui de 3 meses, muito forte, né? Quase sem pavio. E aí vem uma reação compradora e logo, mais uma vez, os vendedores levam o preço para baixo. E aí, então, outra reação compradora, formando aqui um topo mais baixo do que esse anterior. Mais uma vez, mostrando que os compradores não estavam conseguindo levar o preço para cima. E aí veio a resposta vendedora. Mais uma vez, os vendedores superam o movimento. E aí, a partir daqui, a gente começa a ver uma reação. Como, como essa reação? A gente já começa a ver os candles mais fortes, certo? Força compradora faz um topo aqui e faz um fundo mais alto que o anterior. Pela análise técnica, a gente sabe que quando estamos numa tendência de alta, temos que ter fundos e topos ascendentes, né? Então, ele já forma um fundo aqui mais alto do que esse anterior. E aí a gente já vê na leitura dos candles, né? Que os vendedores já não têm tanta força assim. A gente pode perceber nos candles pequenos, né? Alguns com muitos pavis e não consegue levar o preço para baixo. E a gente já vê outro movimento comprador bastante forte. Lembrando que isso é um gráfico de velas de 3 meses. Cada vela aqui significa 3 meses. Então, só o que a gente vê é força compradora. Força compradora. Então, os compradores levaram o preço até esse nível aqui e foi no nível anterior, esse nível aqui. E aí veio uma reação dos vendedores, certo? Veio uma reação dos vendedores tentando levar o preço para baixo. E aí não se confirmou essa tendência baixista. Por quê? Para que se confirmasse essa tendência baixista, teríamos que ter um movimento aqui, mais abaixo, formando um topo mais abaixo, e continuasse esse movimento de queda. Mas não é o que nós vemos. A gente vê que veio essa reação vendedora e esse candle forte de 3 meses ele foi superado. Formou aqui um candle de indecisão, mais para o lado comprador do que vendedor. A gente vê pela cor do candle. E logo em seguida a gente vê aqui outro movimento bastante forte, já fechando aqui nesses níveis, né? Onde foi o nível de resistência anterior. E agora a gente vê essa vela aqui, que ela é bastante forte também. A gente vê aqui, ó, que teve uma rejeição bastante forte, né? O candle tentou vir aqui para baixo da forma vermelha, mas houve uma rejeição. Os compradores levaram esse preço para cima e continua indo para cima esse gráfico. Então, para que eu só acreditaria numa reversão de tendência se, como essa uma vela de 3 meses, já está se fechando essa vela, eu só acreditaria numa tendência baixista se nascesse um candle superando essa vela aqui toda, e aí ele começasse a trabalhar abaixo dessa região aqui. Aí sim eu diria que ele faria uma reversão da tendência. Mas o que eu vejo aqui é que a parte compradora está bastante forte. E eu acredito que os compradores estão querendo levar o preço nesse próximo nível aqui, que foi esse topo que foi formado aqui nessa região. E é isso que eu acredito que o preço vai fazer. Além do mais, porque também, além do fator técnico, né, o price action, a gente vê que a economia dos Estados Unidos está bastante forte, né? E
A alta de juros dos Estados Unidos atrai os compradores, atrai os investidores para lá, para o dólar. E, ao contrário, o Japão tem uma economia mais fraca do que a dos Estados Unidos. A política monetária dos Estados Unidos, ou, aliás, do Japão é frouxa, né? E com isso, os investidores eles vão preferir investir onde a moeda é mais forte, ou seja, o dólar. Por isso, a razão também do dólar está superando o iene japonês. Então, essa é a minha análise, a minha conclusão sobre esse ativo, né? Eu não vejo um fim de tendência, pelo contrário, na minha opinião, eu estou vendo uma continuação, né? Depois que ele passou dessas regiões aqui, que foi região de resistência, e está trabalhando acima dessa região, pode encontrar ainda dificuldade aqui nessa região, pode corrigir para cá e tornar a subir. Mas eu acredito que ele não venha testar essas regiões para baixo. Eu acredito que ele venha até esse topo aqui, até essa resistência. E aí sim a gente pode ser que venha uma rejeição do preço, né? E continue aqui para baixo. Ou pode ser que ele rompa essa região e agora comece a trabalhar acima de novos níveis, né? Novos níveis comprador. E isso aí tudo depende de notícias, tudo depende muito do decorrer das coisas e a gente reage da forma que o preço vai reagindo também. Então é isso aí. Essa é a minha análise.